Eu acho que todo mundo tem, seja na mídia brasileira ou na mídia internacional, um momento em que você tem uma certa obsessão, mas você não consegue explicar de onde vem, você nem necessariamente tem uma conexão com aquele momento, uma relação, mas você quer saber mais a respeito, você sabe os detalhes, as minúcias, sem nenhum motivo aparente. Hoje eu vou falar sobre o meu. Eu sei alguma coisa de Fórmula 1? Muito pouco. Sei um pouquinho da vida do Senna, sim, sei um pouquinho. Mas o que eu realmente sei, por algum motivo que de novo eu não sei explicar, é sobre a relação desses dois aqui, sobre a Adriane Galisteu e o Ayrton Senna. E é sobre esse vídeo que a gente vai comentar hoje então. Eu sou a Luma Carneiro aqui do canal, do ex-canal Extraordinário, a Leitora Ordinária, mas hoje em dia se chama Nuvens no Café, e tem essa página também no Instagram, chamada Nuvens no Café, e por lá sim eu posto todas as minhas resenhas, todos os livros que eu leio. Por aqui, até por questão de tempo mesmo, não dá. Mas hoje eu vim porque eu não li esse livro recentemente, tá? Mas eu já li algumas vezes ao longo da vida, então, de novo, obsessionada que eu sou. Então, eu falei assim, tá chegando aí não é exatamente documentário, ainda não sei direito o que é, da Adriane Galisteu, que ela vai comentar, assim, eu acho que ela vai abrir o grande baú da história dela com o Senna. E eu falei, bom, por que não fazer um videozinho então pra linkar uma coisa na outra? E aí eu falei, esse livro eu praticamente sei de trás pra frente, de frente pra trás. Então eu só literalmente peguei daqui de trás e liguei a câmera e vamos falar um pouquinho sobre ele. O livro se chama O Caminho das Borboletas, que é incrível porque não é um nome que vai te chamar a atenção. Se você tivesse lá em 1994, que foi o ano que o Ayrton morreu, eu acho que 6 meses depois, com a namorada dele tendo lançado um livro das suas memórias, do seu relacionamento com ele, acho que esse é um título que não pega. Mas eu entendo também, gosto da Adriane. Eu já gostava da Adriane muito antes de saber que ela namorava o Senna. Eu, em 94, em maio de 94, eu não tinha nem um ano e meio de vida, ou não tinha nem um ano e meio de vida ainda, então realmente, obviamente, eu não sou da geração que viu o Senna correr e parou os domingos, nada disso. Mas, por incrível que pareça, apesar da gente crescer ouvindo falar de Ayrton Senna, quem chegou primeiro pra mim mesmo, no sentido de, eu gosto dessa pessoa, foi a Adriane Galisteu. Eu lembro que eu estudava tarde, no ano de 2004, e ela fazia, ou apresentava, enfim, um programa Charme no SBT, e as poucas vezes que eu faltava à escola, já que eu estudava tarde, eu via esse programa. E eu gostava muito do jeito dela, meio descolado, meio povão, mas sei lá, sem ser muito, sem forçar, sabe? Ao menos pra mim, eu com 11 anos, não parecia que forçava pra mim. Então, desde ali eu já gostava dela. Então, apesar do Ayrton Senna ter crescido ouvindo o nome dele, gostar mesmo, eu gostava mais da figura da Adriane sem saber que eles namoravam. Vim saber alguns anos depois. Mas, enfim, calma que a gente chega lá também. Mas o que eu queria dizer, que eu estava dizendo, na verdade, já abri um parênteses aqui, é que quando a gente conhece um pouquinho da figura externa, o que ela deixa a gente conhecer dela, a gente entende que ela não ia atrás de um título caça-like. Hoje em dia seria um caça-like, mas na época seria enfim, um título sensacionalista. O título Caminho das Borboletas é de um trecho onde ela passeava muito depois da morte do Ayrton, onde ela fazia alguns de seus momentos reflexivos ou até de oração. Mas foi o nome então que ela decidiu, que representa mesmo esse período da vida dela, que foi bastante tenso. Bom, vamos começar a falar do livro em si, e eu acho interessante que ela abre o livro sem rodeios. Na verdade, quem escreveu o livro não foi exatamente a Adriane, foi um ghostwriter, que foi o Nilando Berão. Ela diz que eles se reuniram e ela estava meio desesperada porque ela não sabia nem escrever uma redação, como é que ela escreveu um livro. Se a gente parar para entender o motivo do qual ela ter escrito esse livro, a gente pode tirar também um pouco do preconceito, que a gente pode tentar entender do fato dela ter escrito um livro contando as intimidades dela com cenas apenas 6 meses depois da morte dele. Não é segredo para ninguém que a família meio que, assim que o Ayrton morreu, a família excluiu a Adriane Galisteu. Reza-se a lenda que ela foi excluída rapidamente da conta corrente que eles tinham juntas, mas eu não sei até que ponto isso é verdade, porque apesar de ser o Ayrton Senna, de ser a família Senna da Silva, eu não sei o quão rápido você consegue excluir alguém de uma conta e em 24 horas a pessoa não tem mais acesso àquilo. Então eu não sei se de fato ela tinha acesso com o nome dela ou se o Ayrton apenas só deu um cartão pra ela e a mulher falou bloqueia o cartão. Isso é uma forma de excluir também. Mas da forma que se conta, parecia assim que ele tinha levado a Adriane lá, dado o nome dela pra ela também acessar. Não sei, não sabemos. Mas o fato é que ela excluiu, sim, a família do Senna excluiu, sim, a Adriane da vida dele a partir do momento que ele morreu. Mas assim, a Adriane trabalhava e ela parou de trabalhar a pedido do Senna. E, obviamente, ela falava, eu era rimo de família, precisava pôr comida na mesa. Eu podia muito bem curtir meu relacionamento com a Ayrton, mas eu tinha que ter segurança de que a minha família estava resguardada. Então o Ayrton Senna paga o valor que ela... Gente, são as palavras dela em entrevistas, em mais de uma ela diz isso. O Ayrton
pagava o que eu recebia antigamente. Ele não pagava nem mais, nem menos. Se eu ganhasse X, ele passou a passar, ou a dar, enfim, X pra minha mãe. Então, ela vivia, sim, sob a asa do Senna, e quando o Senna morre, ela é rapidamente excluída. Então, como é que ela vai fazer para ganhar dinheiro? Se a gente também parar para pesquisar, a ideia do livro não parte dela. Não parte dela querer falar da história dela com o Senna. Inclusive, ela também já disse, se eu não me engano, ela diz aqui também, que por ela, aquela história ficaria só pra ela e pro Senna. O que ela vai dizer, então, é que o melhor amigo do Ayrton, que era tipo um padrinho dela nesse relacionamento, e um padrinho do relacionamento em si, que era o doutor Carlos de Almeida Braga, o Braguinha, ele que fala, ele que foi meio que certo um cupido entre os dois também no início, ele que acreditava que os dois iriam casar, ele fala, você vai escrever um livro, tá? Você vai fazer essa grana rápida. E ela diz que ela não ficou nem perto de ficar rica com o livro, mas o livro serviu para pagar as contas mais imediatas dela. Ela vai dizer que dinheiro mesmo ela só ganhou mais de um ano depois, quando ela posou pra Playboy. Ela vai dizer, foi Nirlando Beirão, tá até escrito aqui, ó, depoimento a Nirlando Beirão. Ela vai dizer, eu quero que você fale dessa história como se você fosse eu. Ela tinha, quando começou a namorar o Ayrton, quase 20 anos. 19, uns trocadinhos assim. Ela tava, sei lá, acho que 2 semanas de fazer 20, se eu não me engano. Como eu falei, os seus detalhes, né? Mas enfim. E quando o Ayrton Senna morre, ela tem 21. Mais 6 meses depois, quase 22. Mas ela vai dizer, olha, eu quero que você mantenha um pouco a mente, o linguajar de uma garota. Eu não conheço o Rio de Janeiro, então não sei exatamente as áreas ou como uma área se conversa com a outra. Mas ela vai dizer, uma garota da Lapa, de 19 anos, que era leve, divertida. Eu quero isso no livro. E a gente realmente vai acompanhando isso. É a Adriane falando. Eu acho que o que ajuda a entender também como é a Adriane falando, porque existe o audiobook. Aqui no YouTube mesmo você consegue achar, narrado pela própria Adriane. Não tá na íntegra. Algumas partes que eu até gosto do livro foram tiradas, ou ela narrou e não foi pro corte final, ou então só se adquiriu uma cópia compactada, eu não sei exatamente, mas não tá na íntegra o audiobook que tem aqui no YouTube. Mas não sei se é questão do YouTube ou se sempre foi assim, isso que eu quero dizer. Ela vai dizer então que foi coletado o depoimento dela, foi gravado realmente o depoimento dela e ela vai em ordem cronológica, o que não acontece no livro, tá? No livro ela já abre dizendo como foi ver o acidente do Ayrton. Ela já disse também isso em várias entrevistas, assim que o Ayrton bate, ela agradece. Graças a Deus, ele vai voltar mais cedo pra casa. Por quê? Porque em primeiro lugar ela já estava acostumada a ver o Ayrton bater. Ela vai dizer que teve uma outra batida do Ayrton muito mais feia, muito mais impactante, que ele saiu andando fulo da vida com todo mundo e foi isso. Então e se a gente realmente ver a batida do Senna, não parece que algo mais grave teria acontecido, apesar de ter sido, todo mundo sabe, uma semana tenebrosa na Fórmula 1. Teve o acidente do Rubinho na sexta-feira, a morte do Roland Ratzenberger no sábado, e o Ayrton foi lá, assim, tipo, o Ayrton viu pela televisãozinha lá do monitor, não sei exatamente, mas ele viu, ele foi lá, ele exigiu melhoria de segurança, ele queria que não tivesse prova, ele falou pra Adriane que não ia correr, tudo isso aconteceu. Mas, obviamente, teve corrida, alegaram que o Ratzenberger não morreu na pista, se ele tivesse morrido na pista, realmente não poderia ter corrida, mas era um jeito de dizer que não morreu na pista, ou morreu no hospital, ou a caminho do hospital, por isso teve a corrida do domingo, onde o Ayrton falece. Quando ela diz, graças a Deus ele vai voltar mais cedo pra casa, ela desliga a TV e vai tomar banho, porque ela vai ter que buscar então o Ayrton também mais cedo, porque eles já tinham combinado de que ela iria buscar ele, porque ele iria sair da corrida direto pra encontrar com a Adriane. Ela tá se arrumando ou tomando banho, a empregada lá na casa de Portugal, ela está em Portugal, avisa a Adriane tem alguma coisa muito séria, o Ayrton não tá se mexendo, e ela volta, liga a TV e percebe que alguma coisa aconteceu de mais grave, mas nunca ela vislumbra a morte, digamos assim, ela pensa, ele quebrou a perna, desmaiou, alguma coisa assim, tá preso nas ferragens, mas nunca que ele tá morto. Então ela comenta que ela tava apenas 24 horas na casa, porque ela iria passar, o Ayrton tinha convidado ela para passar a temporada europeia da Fórmula 1 junto com ele, que duraria em torno de 5 a 6 meses. Era a primeira vez que eles iam passar muito tempo juntos, sozinhos. O Ayrton era acostumado entre uma corrida e outra vir visitar a família no Brasil. Mas eles estavam em atrito, eu não sei o quanto disso chegou pra Adriane, e não sei, obviamente a Adriane não quis falar nada pra gente. Ela sempre teve uma postura muito respeitosa com a família desde então. Então eu não sei até que ponto ela realmente sabia dos atritos da família, acredito até que sabia muito. Então foi uma decisão dos dois, que eles passariam 6 meses, ou de 5 a 6 meses pra lá. Mas ela passou apenas 24 horas na casa do Ayrton. E aí ela faz um corte abrupto pra dizer como a história começou. Ela vai dizer, gente, eu não tô menosprezando a minha história, eu não tô menosprezando o Ayrton, mas eu não tava afim de trabalhar. Ela foi de Grid Girl, que são aquelas garotas lá que ficam carregando eu nunca sei se é guarda-sol, sombrinha, não sei muita diferença entre o outro, mas aqueles sombrinhões assim, gigantes.
E ela vai dizer então que ela não estava muito afim, era um trabalho que parecia ser chato e ela gostava de trabalhar se divertindo, como modelo que ela era e tal, mas foi, como ela mesmo diz, onde pinga não seca, ela precisava de grana, pagava uma boa grana, ela foi. Lá ela vai dizer que ela sentiu alguma coisa com a Ayrton, assim, alguma troca de olhares, mas ela dizia assim, tô viajando aqui legal. Isso aconteceu algumas vezes, alguns amigos do Ayrton, inclusive o Dr. Carlos de Almeida Braga, chegavam e falavam, vai lá, conversa com a Ayrton, ele quer seu número, ela dizia ali, ele quer meu número e mais de 1000 garotas aqui, tá louca. Mas ela deu também, aparentemente, de doação. Houve uma churrascada em Angra que ela também não queria muito ir, porque, ai, tá, vai todo mundo, oba-oba, eu tô cansada, foram 4 ou 5 dias que ela madrugou trabalhando. Mas, enfim, há uma certa conexão ali dela com a Ayrton. Essa história vai se desenvolvendo de uma forma, aparentemente, quase que sessão da tarde, assim, sabe? O roteiro é de sessão da tarde. Eu não sei o quanto... bom, a Adriane diz que não mente. Inclusive, ela diz que ela aprendeu a mentir porque a última vez, assim, que ela realmente mentiu, arquitetou um negócio que ela disse pra família que é pra tal lugar, sendo que ela foi pra outro com o namorado, isso ela tinha 15 anos. Quando ela voltou, quando ela chegou em casa, na porta da casa dela tinha um bilhete lá com o endereço de um funeral. E ela, opa, peraí. E como ninguém conseguia achar ela, porque ela tinha dito que ela estaria num lugar e não estava nesse lugar, ninguém conseguiu contactá-la. Então quando ela chega no funeral, ela vê que é o pai dela que tá morto. Então ela diz, caramba, eu não vou mais mentir na vida, assim. Então eu não sei, assim, exatamente o quanto foi cortado, o quanto foi adaptado pra caber aqui, porque é tão tela quente não, começa a sessão da tarde, que alguns momentos aqui, principalmente mais no início da história, você consegue sair com uma certa diabetes daqui, de tão doce, de tão romântico. Que é um desses momentos onde ela vai e conversa rapidamente com a Ayrton, mas se retrai. Porque, peraí, ele só quer ter o meu contato pra gente ficar junto um tempo e depois ele me esquece e tal, eu não tô aqui pra isso. Mas no fundo, então, ela decide ir pra essa churrascada com a galera, com as amigas também. E lá, de novo, é mais um momento onde eles vão se aproximar mais ainda. O Ayrton chega uma hora lá a roubar um beijo dela, porque ela realmente tá se esquivando de todas as situações. No outro dia, depois desse beijo, ela continua se esquivando, porque ela disse assim, tá, ontem foi, e já foi, pronto, vamos continuar a ser amigo. Porque ela diz, eu gostei tanto do Ayrton, ele era tão legal como pessoa, que eu queria voltar naquela mansão de Angra, que é famosa dele, como amiga, como quer que fosse, mas eu queria voltar. Então tá, ok, nos beijamos, beleza, mas vida que segue. Então ela deu uma afastada no outro dia, mas de novo, ela dizia, ele ficava me procurando, me olhando, toda vez que eu olhava pra ele, ele tava olhando pra mim. Ela vai dizer isso. Ela vai precisar voltar antes da galera, porque de novo, ela tem mais um compromisso aqui. E aí já começa um burburinho de a nova namorada do Senna, loira misteriosa, Adriana Galisteu. E ela foi conhecida assim durante um bom tempo como Adriana Galisteu, mas nada confirmado. Eles vão para um cinema numa certa noite, o Ayrton, quando eles saem de lá, já tem fotógrafo na porta, e o Ayrton dá uma revoltada, quebra a câmera de um fotógrafo, dá uma certa surtadinha, chora, depois a Adriane fica assustada, porque ela nunca viu ele agressivo e nem ele chorando, mas é dessa inconformidade de não ter sua privacidade mesmo. E a coisa tá ficando firme e legal. E ele decide, digamos assim, apresentar a Adriane mundialmente quando ele leva ela, convida ela pra prova de Mônaco. Todo mundo sabe que o Ayrton era o rei de Mônaco. E quando ele leva ela lá, ele leva ela pro Principado de Mônaco, como ela diz, pra eu ser a sua princesa ali pro final de semana que fosse. Ele ganha, obviamente, a corrida. Eles vão precisar ir pro jantar de gala, pro vencedor. Não exatamente pro vencedor, mas o vencedor também, né, tinha porta aberta ali. Eles vão entrar e ela vai ser paparicada ali por nomes da moda internacional, tanto de modelos quanto de estilistas, porque tá com a Ayrton Senna. Mas assim, ao mesmo tempo que ela abre pra gente esse mundo de vislumbre, de elite, né, de elegância, de VIP mesmo, ela vai intercalando isso com momentos muito reais, muito naturais do relacionamento dela com o Ayrton. Ela vai dizer, então, por que o Ayrton... isso não só ela vai dizer, isso, na verdade ela quase nem diz, mas também muita gente que conviveu com o casal vai dizer que ela mudou ele no sentido de tirar ele daquele macacão que ele usava, porque parecia que ele saía da Fórmula 1, mas a Fórmula 1 não saía dele. Então, as férias dele, ele estava focado no carro, focado na temporada, focado nisso, focado naquilo. As ligações duravam horas e horas e horas e horas e horas. E coisas assim. Ela vai dizer, você não pode ser assim. Você é o melhor, você já provou que é o melhor. Né, nesse sentido de, gente, ele era tricampeão mundial. Então ela vai levando ele, por exemplo, pra comer num fast food, no McDonald's, que ela era apaixonada por McDonald's. Vai beber, sim, uma coquinha que te derem aqui, pode beber também. Vai cabular, sim, um treino da Fórmula 1, vamos viajar um pouquinho aqui. Então ela vai tirando ele dessa seriedade, que eu acho que era uma coisa que o Ayrton, na verdade, sempre queria.
pelo pouco que eu conheço da vida como um todo do Ayrton, era uma coisa que o Ayrton queria, mas ele ainda não tinha achado tipo, uma pessoa legal pra fazer isso. Ele tentou fazer isso, até onde eu sei, com a primeira esposa dele, mas acabou que não deu certo. Eles se mudaram pra Inglaterra, mas ela não gostou muito de lá. E ele também não era ainda o Ayrton Senna, então ele precisava se dedicar muito mais. Então ela ficou meio que isolada. A primeira esposa, ele foi casado, pra quem não sabe. Então ela se sentiu muito isolada lá. Então ela volta, se não me engano, volta só ela, eles ainda tentam, mas demora muito se divorciam. Ele teve algumas outras namoradas que queriam, por exemplo, só o Ayrton da casa, sobre esse teto aqui, eu e você na nossa intimidade, mas não dava pra dissociar o Ayrton do Beco. O Beco era o apelido do Ayrton na intimidade. Então muitas queriam só o Ayrton, outras queriam só o Beco. Mas a Adriane parece, pelo que nos conta e pelo que os amigos também contam, que a Adriane conseguia se relacionar com os dois. Com o Beco na sua intimidade, na sua naturalidade, espontaneidade. Tem muitas histórias engraçadíssimas aqui que você fala assim, meu Deus, onde é que vocês estavam com a cabeça de vocês? Mas ela também conseguia respeitar a instituição Ayrton Senna da Silva. Então ela não se metia, ela não... É claro que antes da Adriane parecia que ele estava em desequilíbrio, porque era só Ayrton Senna. Ela consegue equilibrar isso melhor, mas ela nunca quer anular o Ayrton Senna da Silva. Tem um momento da corrida, tem um momento que é a seriedade, então vai lá, vai brilhar, vai trabalhar, vai fazer o que você tem que fazer, mas você não precisa excluir todo o resto da sua vida para ser só o Ayrton Senna da Silva, o pam pam pam, pam pam pam. Não. Todo mundo diz, não sou só eu, é que a implicância da família com a Adriane era sim, porque ela era pobre. Honestamente falando, talvez uma outra, como é que eu posso dizer? Uma outra argumentação pode ser que, na verdade, há essa argumentação também, de que a família não gostava de nenhuma namorada do Ayrton Senna. Calhou da última ser a Adriane Galisteu. Mas até a Xuxa, antes da Adriane aparecer, até a Xuxa era alvo de uma certa implicância. É porque depois que a Adriane aparece, fica aquela coisa. É melhor a Adriane, que ninguém conhece, que é pobre, que ninguém sabe de onde veio, ou a Xuxa, que também é uma estrela internacional, porque ela era muito grande aqui na América do Sul, chegou a ter programa nos Estados Unidos, muita gente dos Estados Unidos, gente, conhece a Xuxa, ela chegou a ter programa passando lá também. Então, bom, se é pra escolher alguém, e principalmente depois da morte do Ayrton, se é pra gente associar a imagem dele a alguém, vai ser a Xuxa. Eu não gosto, eu acho isso baixo, principalmente da parte da Xuxa, porque ela não tava mais com ele, ela vai dizer isso em algumas entrevistas. A gente namorou, ela vai dizer, né, a gente namorou, sei lá, até 90, acho que 90, se não me engano é 90, né? 90 ou 91. Mas a gente se via até 91 ou 92. E ela vai dizer, ela já disse isso algumas vezes. Quando ele começou a sair com a Adriane Galisteu, ele parou de falar comigo, ele parou de me telefonar, parou de me chamar. Muito fiel. Gente, são as palavras da Xuxa. Eu não sei porquê. Ela se porta assim como viúva, isso todo mundo sabe. Não sei. Depois de mais ou menos aí uns 3, 4 meses, o Ayrton e a Adriane vão passar a morar juntos, assim. E aí que ela de fato se considera namorada dele. Ela vai dizer, até então, eu achava assim, olha... Na verdade ela vai dizer isso, a qualquer momento eu tava esperando o pé na bunda, porque ele era o Ayrton Senna e ela diz isso até hoje. Ele poderia ter quem ele quisesse, o que ele tinha visto na Adriane Galisteu. E aí você vai ter depoimentos, até hoje, de jornalistas que vão dizer que o Ayrton virou outra pessoa depois que namorou a Adriane Galisteu, inclusive para dar entrevista. Ele passou a servir cafezinho para os jornalistas, passou a ser amável, passou a responder de forma mais paciente, digamos assim. E tem a famosa revista Caras, que foi, se eu não me engano, sei lá, uma das 3 primeiras capas, se eu não me engano, aqui no Brasil, foi ele com a Adriane. Tem uma capa anterior que é só a Adriane, e aí essa capa foi motivo de uma briga federal. A Adriane diz, eu já tinha visto ele surtar com outras pessoas, mas nunca achei que ele ia surtar comigo. Ela diz, nós tivemos uma briga que foi a madrugada inteira, ele jogava revista na parede, ele dizia como é que eu podia ter deixado fazer aquilo comigo, que eram umas fotos mais sensuais. Mas assim, gente, assim, ele viu as fotos antes, ele viu, né, no negativo, menorzinho, se eu não me engano, e era aquilo, assim, ele não gostou porque a entrevista, o texto da entrevista, né, parecia, em alguns momentos parecia passar a imagem de loura burra. Então ele não gostou disso também. Ela achou que ele ia terminar com ela. Alguns amigos do Ayrton falaram, se fosse eu teria terminado com você sim, Adriane. Então ela ficou meio tensa. Mas ela diz, ele mesmo, um, 2 dias depois, falou, pega aqueles negativos pra mim, quero tê-los, quero guardá-los, vai me perdoando aí qualquer coisa. Mentira, não foi assim não. Eles passaram alguns dias assim, sabe quando aquele silêncio constrangedor, que ninguém sabe quem tá certo e quem tá errado na história, ninguém sabe quem é que vai pedir perdão primeiro, ou alguma coisa assim.
Mas ela chama ele pra conversar, ela diz assim, ela esperou dar uns 2, 3 dias, ele se acalmar bastante e chamou ele pra conversa. Acho que isso também era um relacionamento real, sabe? Ela chegava e chamava ele na chincha algumas vezes, assim. Então caramba, não tava contando, assim, no relacionamento, talvez ele sempre estivesse mais acostumado a ser o Ayrton sendo o macho alfa da relação. Mas a Adriane pegava no pé dele, a Adriane chamava a atenção dele, coisas assim. A Adriane também ajudou muito na própria, na própria carreira mesmo dele também, ela foi importante. Em alguns momentos, não tô falando que ela sabia guiar um carro de Fórmula 1, não é isso. Mas até na questão de lidar mesmo com a imprensa. A Adriane sabe lidar com a imprensa como ninguém, gente. Ela se reinventou depois disso. Ela mesmo diz, gente, me chamavam de tudo que você puder imaginar depois da morte do Ayrton. De aproveitadora, de viuvinha alegre, de proste, de proste não do proste, né, de proste, de prostituta, de tudo, só não me chamavam de Adriane. E é verdade, você pega uma entrevista dela com o Clodovil que tem aí, meu Deus do céu. Você pega algumas matérias da época depois da morte do Ayrton, meu Deus do céu. E você fica assim, como é que hoje em dia tem uma geração que conhece? Tem uma geração que conhece a Adriane Galisteu, não sabe que ela namorou o Ayrton Senna, não sabe que ela foi viúva, ou que não sei. Assim, viúva que eu digo, gente, ela casou com o Ayrton Senna? Não casou. Tá? Eles moraram juntos por um pouco menos de um ano. Sim, de fato. Mas assim, o relacionamento dele era com ela pra todo mundo, tá? Beleza, é isso. E tem gente que diz, alguns especialistas do direito vão dizer que se fosse essa história hoje em dia, se ela quisesse, ela poderia ter entrado como união estável. Só pra gente ter uma ideia do quanto publicamente ele estava com ela, do quão fielmente, de forma sólida, ele estava com ela publicamente. A Adriane mesmo diz, nas entrevistas que ela dá ainda hoje em dia, que no livro dela, ela não fala nada do que falaram pra ela que teria sido assim. Ela fala das coisas que ela viu e ouviu, no máximo das coisas que o Ayrton contou pra ela. Passou disso, ela não conta, porque o livro dela não é um livro de fofoca, digamos assim, é verdade. Ela vai dizer, por exemplo, que o Ayrton disse que foi muito apaixonado, assim, da Xuxa, que teve uns tchãs com ela. O Ayrton disse isso pra ela, por isso ela diz isso pra gente. Por que eu digo isso? De novo, ela obviamente não quer queimar a família do Ayrton, e eu acredito até que ela não queimaria, não só porque ela gosta muito, até hoje, né, assim, demonstra toda a admiração que ela tem ainda pelo Ayrton, mas acho que se fosse qualquer relacionamento que ela tivesse, por mais que ela estivesse saindo odiando o cara desse relacionamento, ela não queimaria a família assim. Mas de fato, há um momento aqui em que parece sim, que ela diz assim pra gente, eu estou sabendo de tudo, tá? Mas pro final do livro, quando o Ayrton Senna liga pra ela no sábado, ele liga pra ela ao longo do sábado algumas vezes, mas na última vez que ele liga, que ele conversa com ela, ele vai dizer o seguinte, palavras dela, né? Eu preciso lhe dar umas palmadas. Ela vai dizer, palmadas por quê? É isso, tá? Ela, rapidamente aqui no livro, ela vai pra outra parte da história, que a gente vai falar de amor, de saudade, declarações e tudo e tal. Se a gente pegar isso, a gente pode colocar no contexto de que todo mundo sabe também que a família fez um grampo pra difamar, pra queimar a Adriane Galisteu pro próprio Ayrton. Até então, ninguém nunca ouviu esse grampo de forma pública. O máximo que sabe é que o Braguinha ouviu e o Braguinha disse, não tem nada. O que é que se tinha aparentemente nesse grampo? Um ex-namorado conseguiu o celular do Ayrton, o celular não, o telefone fixo do Ayrton, onde ele e a Adriane moravam, e ligou pra ela dizendo que ele era melhor na cama que o Ayrton. Não se sabe direito o que a Adriane respondeu, e foi isso, ok? Braguinha, melhor amigo do Ayrton, a fidelidade, apesar dele amar a Adriane talvez como filha, que era, mas a fidelidade maior dele é com o Ayrton, com a história e com o legado do Ayrton, com certeza. Ele diz, não tem nada, e se a gente lembrar que ele ajudou todo esse pós da Adriane, eu acho que ele não ajudaria se fosse uma garota que traiu o melhor amigo dele que ele tinha como filho. Quer dizer, não o melhor amigo dele, mas assim, uma pessoa muito querida que talvez ele também tivesse como filho. Mas assim, a Adriane, todo mundo sabe, é uma pessoa muito despojada. Eu não duvido ela ter rido desse comentário, eu não duvido ela ter dito, ai, vai pastar, garoto. Ou então, o que você tá falando? Você não sabe de nada. Talvez ela não tenha dado o corte tramontina que a gente pensa que todo mundo teria que dar. A Adriane sempre foi mais no sentido de vamos colocar panos quentes para algumas coisas, até hoje. Então eu acredito que tenha sido alguma coisa assim. Se eu tivesse que colocar meus 2 centavos em disputa, em aposta. Por que eu acredito nisso? Porque o irmão levou essa conversa pro Ayrton. Se fosse só a Adriane falando, olha, eu quero que você nunca mais me ligue, esqueça esse número, esqueça que eu existo, não precisava o Leonardo, irmão do Ayrton, ter levado esse grampo, essa gravação pro Ayrton, ok? Então acredito que ela tenha rido desse comentário, feito um comentário jocoso, mas nada demais também, mas uma pontinha de esperança de que o Ayrton ficasse muito puto e terminasse o relacionamento com ela. Algumas pessoas afirmam que o Ayrton estava perto de pedir a Adriane em casamento. Tanto que a revista Caras parece ser um plano, ou parte do plano do Ayrton para isso.
Muita gente, quando lê revista Caras, diz assim, as fotos estão belíssimas, paraíso na terra, ele achou a mulher ideal. Na edição francesa dessa revista, o Ayrton vai dizer que ele teria achado a mulher ideal, que ele estava pensando em parar de correr para ter um filho com a Adriane. Isso é na edição francesa da revista Caras, ok? Não, quer dizer, vou me corrigir. Não é na edição francesa da revista Caras. Mas a mesma entrevista que ele deu pra cá, pra Caras no Brasil, ele deu, nesse sentido mais familiar, ele deu várias dessas entrevistas para revistas na Europa, que coincidiriam com a chegada da Adriane Galisteu à Europa. Então, a Adriane Galisteu seria recebida pela Europa. Lembrando, ele tinha convidado ela para passar a temporada europeia com ele. Então, ela chegaria lá, junto com várias matérias que estariam anunciando que os dois estão no relacionamento, que os dois... Obviamente, quando você sai na capa da revista com alguém, é um relacionamento mais sério, que já amadureceu, se espera-se, ou espera-se que tenha amadurecido, e que há alguns planos maiores à frente. Assim, principalmente porque a gente sabe que o Ayrton era zero chegado a abrir a vida íntima dele. Então, esse era o plano dele, ela chegar sendo recepcionada por todas essas revistas. Não aconteceu, enfim, todo mundo sabe, mas há essa teoria, tá? Mas o que acontece? Aqui no Brasil, quando você vê as imagens, de novo, parece até que eles já eram casados. Mas se você lê o texto parece não bater direito com a matéria. Porque lá ele vai dizer, não, ainda não penso em casamento. Não sei se eu já encontrei a mulher dos meus sonhos, mulher ideal, sei lá, alguma coisa assim. Tamo vendo, não sei o que. Então fica assim, peraí, mas a imagem aqui, pelo amor de Deus, os dois pescando, sabe? O Deus andando de bugre. Gente, tem umas cenas assim que você fica assim, meu Deus do céu. Ele contratou a natureza pra enfeitar essa foto aqui, porque essa foto não é normal você conseguir esse pano de fundo de foto aqui. Mas o texto, de novo, aparenta que é só mais alguma coisa. De novo, tem gente que vai dizer, era uma pegadinha. Gente, pra quem conhece o Ayrton um pouco, que vaza da vida íntima do Ayrton, o Ayrton é uma pessoa muito zoeira, e assim, de zoeira pesada. Tanto é que toda vez que alguém vai falar sobre alguma zoeira, algum amigo íntimo que vai falar de alguma zoeira do Ayrton, tem geralmente alguém do lado falando, cuidado que você vai falar, cuidado que você vai falar. Então você pode esperar o que o Ayrton fez, que a gente nunca vai saber. Nisso, obviamente, pode ter sido uma pegadinha do Ayrton, não saberemos nunca. A Adriane fala que eles conversavam já sobre casamento nos últimos tempos, mas é isso. Se você quiser saber mais, pesquise, porque essa história realmente ela abre portas, assim, que algumas nunca vão ser fechadas. Inclusive, em portas fechadas, eu não sei se eu fechei a porta do grampo, mas beleza. De qualquer forma, o que eu quero dizer é, quando a Adriane fala que o Ayrton disse pra ela, vou te dar umas palmadas, pode ser nesse sentido, tipo, você falou demais, ou você falou que não devia, ou você falou como não devia, alguma coisa assim. Mas como aparentemente eles evoluem de novo, pra conversa de amor, de saudades, o que nos leva a acreditar que o Ayrton não ficou tão chateado a ponto de pensar em terminar o namoro com a Adriane. Tanto que no domingo, a Adriane diz, 10 minutos antes, ou 20 minutos antes da prova, ele me ligou. O Ayrton não ligava pra ninguém meia hora antes da prova. De repente, o Ayrton tá me ligando. E ela vai dizer pra ele, eu acho que nunca ninguém disse pra ele isso, mas eu disse, não corre. Ele ficou possesso comigo. Isso ela não diz no livro. Eu acho que, assim como aconteceu com a mulher do Chorão, assim que o Chorão morreu, eu acho que, sei lá, ele morreu... Eu tô chutando aqui, tá? Digamos que ele tenha morrido numa segunda, no domingo, ela teve que dar uma entrevista pro Fantástico, a mulher do Chorão. Todo mundo sabe que o Fantástico, sei lá, eu acho que o Fantástico arromba a porta da sua casa, porque não é possível que todo mundo aceite dar entrevista pro Fantástico. Mas lá ela estava dando entrevista. E, beleza, ela não fala um ai do Chorão. Ela fala sobre o Chorão, mas ela não fala nada contra o Chorão. Anos depois, mais calma, essa situação já passou, você já saiu do olho do furacão, ela vai dizer que tentou sim proteger o Chorão naquela entrevista. E eu acho que acontece um pouco aqui com a Adriane, sim. Ao longo dos anos, ela foi contando algumas coisas que você consegue encaixar aqui nessa narrativa. Mas por algum motivo, e que seriam importantes, por exemplo, quando ela diz assim, 10 minutos antes, ou 20, ele me liga, ele não quer correr, eu digo, não corre, ele fica puto comigo. Diz assim, você tá louca, você não sabe contar? Ele disse pra ela, você não sabe contar? E assim, gente, ela mesmo disse, eu sou ariana, eu sou impulsiva, intempestiva. Ele era também. Então, às vezes, a gente falava algumas coisas assim, mas era da boca pra fora e tudo bem, vida que segue, nós somos que segue, ok? Então ele fala, você não sabe contar? E ela diz, a gente fez contas, a gente contou coisas juntos, mas não, mas aqui se eu não pontuar aqui hoje, na próxima e tudo e tal. Então, o que eu acredito é que, de novo, por mais que sei lá o que for que a Adriane falou, não foi o suficiente pro Ayrton pensar em terminar com ela. Acho que esse livro cumpre uma das coisas que a Adriane mais pensa sobre o Ayrton até os dias de hoje. Ela fala isso em entrevistas.
que o Ayrton, como campeão, ele era ótimo, maravilhoso. Mas como ser humano, como homem, ele era muito melhor. Então, a gente consegue penetrar aqui alguma coisa. E acho que foi bem feito, assim, sabe? A Adriane diz que assim que ela conseguiu pagar as contas mais urgentes, ela pediu pra parar com o livro. E que ao longo dos anos, a editora Caras, ou sei lá, alguma outra editora, de vez em quando entra em contato pra tentar fazer alguma edição comemorativa. A Adriane fala não, ou falou não. Enfim, eu não sei como é que vai ficar agora com esse documentário saindo. Acho que é importante. Acho que a Adriane não quer... O que eu acho, tá, gente? De novo. Sim, sou uma certa defensora da Adriane, sim. Admiro muito ela, sim. Então, o que eu acho que ela quer com esse documentário? Ela não quer fazer um caminho das borboletas no sentido de olha o meu amor, como foi lindo, maravilhoso. Acho que isso ela já fez bastante aqui no livro. Eu acho que o que ela quer é se defender. Ao longo de mais de 30 anos, a Adriane sempre teve a posição que ela vai ter aqui nesse livro. Eu não vou falar mal da família, tá? Eu não vou falar nada do que eu ouvi, do que eu presenciei. Se vocês quiserem queimar minha reputação, a única coisa que eu ofereço é trabalho em troca. E foi isso, ao menos do que eu entendo que ela fez nos últimos 30 anos. Mas eu acho que ela cansou. Principalmente por causa da série Ayrton, da série Senna, eu acho, na verdade, na Netflix. Tem várias cenas ali que na vida real aconteceram com a Adriane. Ah, mas pode ter acontecido com a Xuxa, ninguém sabe. Justamente, ninguém sabe. Publicamente se sabe que aconteceu com a Adriane. A Adriane não foi procurada para fazer... para ajudar, digamos assim, na pesquisa. A Adriane não foi consultada para dar depoimento, para ajudar com qualquer coisa que seja essa série Senna. Não participou de divulgação de nada, absolutamente nada. A personagem dela foi reduzida. A gente conhece aqui na história como foi a história, como ela, na verdade, no início correu do Senna. Gente, é o que eu falei, pode ser uma coisa mais sessão da tarde? Pode ser, mas é o que tá aqui. É o registro que a gente tem de como eles se conheceram. Ele não tá aqui pra dizer como ele conheceu a Adriane. Quem tá aqui é a Adriane pra dizer como conheceu o Ayrton. Como é que você vai pra série e lá sim, coloca ela como uma grande dançarina de uma boate que de repente decidiu seduzir o Senna e o Senna caiu? Por favor, né, gente? Tá aqui a história. Não dá muito pra fugir. O Senna é um personagem que existiu, você tem liberdade criativa até a página 2. Inclusive, você tem liberdade criativa até a página 2, porque você decide ser fiel com quase todos os personagens das histórias, mas com uma personagem específica você pensa, eu vou avacalhar com a história dela. Não se salva praticamente nenhuma cena da Adriane, daquele... Eu não sei se é exatamente documentário, não sei como é que chama aquilo, daquela ficção. Okay? As poucas cenas que se salvam são as que aconteceram com a Xuxa, que na verdade aconteceram com a Adriane. Hello! Isso assim, gente, eu acho assim que a família acostumada com que a Adriane se defendesse, ou na verdade se defendesse não, ficasse calada 30 anos, achou que ia acontecer de novo. Eu acho até que se falam que se só enaltecem a Xuxa naquele documentário / ficção, sei lá, se só enaltecem a Xuxa, se deixam a Adriane de lado, eu acho que a Adriane não ia falar nada. Mas da feita aqui, a ignoram, beleza. Mas não só ignoram, como pegam a história dela e passam a história dela para outra pessoa, ela diz, não, peraí, que a minha história é minha. E se eu nunca contei mais detalhes do que tá aqui, porque aqui é uma versão fofa, então eu vou contar. Eu acho que é mais ou menos isso o que de fato leva a Adriane, há mais de 30 anos, decidir abrir de novo, como ela diz, todos os baús e até mesmo a lucrar. Eu acho que é a primeira vez, tirando essa daqui que é uma situação emergencial, como é do próprio Braguinha, vou dizer, esse livro foi emergencial. Acho que é a primeira vez que ela vai de fato lucrar com o nome do Senna é essa. Então a gente vai dizer que foi o Playboy. Mas ela mesma diz, eu não usei o nome do Senna na Playboy. Me mostra onde que tá o nome do Senna, que tudo bem. Então, aqui sim, no documentário da HBO, ela vai dizer, sim, estou lucrando com o nome dele. Mas eu acho que não é um lucro, é uma indenização por tudo o que eu sofri na mão da família dele. Que tentou, gente, isso que eu tô falando, que é o que chega pra gente. O boicote da família dele em relação a ela, que começa no próprio relacionamento, tentando minar o próprio relacionamento, após a morte, com certeza, gente, aquela família é tão influente. Até hoje, por exemplo, fica-se naquela dúvida se a escola de carnaval, tem uma escola de carnaval no Rio, em São Paulo, que ia homenagear o Senna, e homenageou de fato, mas a Adriane não estava envolvida. Até hoje não se sabe direito o que aconteceu, se foi uma escolha da escola, se foi uma imposição da família. A Adriane se manifesta sobre isso também. Gente, ela cansou de ser só atacada. Acho que aguentou muito e ainda foi simpática. É isso que eu tenho pra dizer. O meu posicionamento sobre o posicionamento da Adriane nos últimos 30, nas últimas 3 décadas.
Como vocês podem ver, eu não falei exatamente do passo a passo, porque é um livro tão gostoso, assim, gente. De novo, é a escrita de uma garota de 19 anos que conheceu o Príncipe Encantado, que às vezes não era tão príncipe assim, porque, de novo, ela também, né, joga um pouco da realidade aqui pra gente, mas que você conseguiria ler em um dia, gente, em um dia. Eu tô falando de um dia. O livro deve ter o quê? 250? 220, 221 páginas. E é uma história muito gostosa. Não tem nada de reflexão, de divagação, de questionamento filosófico. Você só engata e vai. Então é isso. Eu confesso que eu vi pouquíssima coisa. Na verdade, eu nem tenho Netflix. Eu vi no Twitter mesmo, assim, algumas cenas lá de Xuxa, de Adriano. Meu Deus, o que é que estão fazendo? Meu Deus do céu. O que é que estão fazendo? Mas com certeza esse David Bill eu vou ver. Quem sabe até eu volte aqui para comentar alguma coisa a respeito. Não sei. Até mais, pessoal.